Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. No ar, o Jornal da Haq TV. Bem-vindo. Gestores escolares estão reunidos na cidade de Nampula para avaliar o desempenho do setor durante o ano de 2020 e traçar o plano de atividades para 2021. O encontro de 2 dias decorre sob o lema por uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. É o primeiro evento a realizar-se no paradigma da governação descentralizada que junta diversos intervenientes da cadeia de educação, com destaque para gestores e parceiros que procuram medir o pulsar do processo de ensino e aprendizagem num período atípico devido à pandemia da Covid-19 e os ataques de insurgentes em Cabo Delgado. Pretendemos, neste encontro, elaborar e acordar orientações e medidas corretivas a serem tornadas a vários níveis do sistema de educação na província, sem nos esquecer da prevenção à Covid-19, para que os nossos estabelecimentos de ensino não sejam focos de propagação da doença. A diretora provincial de Educação em Nampula quer que os participantes sejam mais francos nas suas discussões como forma de encontrar as melhores soluções dos problemas que afetam o setor. Por isso, merecerá uma particular atenção do órgão de avaliação de prioridades e perspectivas do setor da educação no contexto do Plano Quinquenal do Governo 2020-2024 e do PE 2020-2029, com enfoque no acesso, retenção, qualidade e reforço da capacidade multissetorial. O governo de Nampula reitera o seu comprometimento em continuar a prestar maior atenção ao setor da educação como forma de impulsionar o desenvolvimento do capital humano. A rede escolar da província de Nampula registrou no presente ano um crescimento na ordem de 1,4% ao passar de 2.294 em 2019 para 2.327 em 2020. Os dados foram avançados pelo governador da província de Nampula. De acordo com o governador da província de Nampula, a abertura de 33 novas escolas, das quais 29 do primeiro grau em 15 distritos, impulsionou o crescimento da rede escolar. A rede escolar cresceu em 1,4%, ao passar de 2.294 escolas em 2019 para 2.327 neste ano de 2020. Contamos igualmente, na província de Nampula, com 33 novas escolas abertas em toda a nossa província. Das 29 escolas que foram abertas do ensino primário do primeiro grau, em 15 distritos, 4 são do ensino secundário geral, do primeiro ciclo, que se situam nos distritos de Iliupo, Moma, Angoche e Rapal, sendo uma em cada um destes distritos. A introdução de 64 escolas de ensino primário do primeiro grau, de primeiro e segundo graus, em 20 distritos e 4 escolas de ensino secundário geral do primeiro ciclo a nível de toda a província de Nampula. O efetivo de alunos observou um crescimento de 7,7% por terem sido matriculados 1.551.421 alunos, dos quais 745.473 contra 1.440.071 em 2019. Manuel Rodrigues Alberto destacou igualmente o cumprimento do plano de admissão de novos professores, para além da construção de 145 salas de aulas. Cumprimos em 100% o nosso plano de admissão de novos docentes, ao contratarmos 1.410 professores
para além da construção de 145 novas salas de aulas. O chefe do Conselho Executivo Provincial de Nampula desafiou os participantes a conduzirem os seus debates com ações viradas para a melhoria da qualidade de ensino, como forma de tirar a província dos atuais índices da baixa taxa líquida de escolarização aos 6 anos na primeira classe. Queremos que reflitam o porquê da baixa taxa líquida de escolarização aos 6 anos na primeira classe, contribuindo para que a nossa província tenha menos escolas, apesar de ser a mais populosa. Reflitam o porquê é que uma determinada província conta com mais escolas e maior efetivo escolar, enquanto que a nossa província, como disse, a mais populosa, ela tem níveis bastante reduzidos. Partilhem as melhores estratégias setoriais e locais que podem ser adotadas para que o Fundo de Apoio Direto às Escolas traga mais ganhos e contribua para a melhoria de qualidade de ensino e aprendizagem na nossa província. Discutam estratégias que nos conduzam a elevar a participação das comunidades, concretamente os conselhos de escolas, visando reduzir as taxas de desistências, principalmente da rapariga, reduzir o número de crianças que assistem às aulas ao relém, através da implementação do programa de construção acelerada de salas de aulas. O governante pediu igualmente a maior atenção aos gestores sobre a necessidade de ultrapassar os crônicos problemas que afetam o setor de educação ligados aos atos administrativos. A Assembleia Municipal de Nampula, através das bancadas da Renalme e do MDM, aprovaram esta terça-feira, em sessão extraordinária, o novo Código de Posturas. A Frelimo votou contra, alegadamente por considerar que o novo instrumento impede que os cidadãos de baixa renda usufruam de alguns serviços prestados pelo Executivo e consigam comprar energia elétrica de apenas 50 meticais. Trata-se de um instrumento que vai disciplinar todos os processos de gestão de saneamento, urbanização, terras, serviços funerários, resíduos sólidos, dos transportes de carga e de passageiros a vários níveis, do comércio formal e informal, entre outras áreas. Em relação às taxas foram pontuais, visto que houve esta necessidade, tendo em conta que o atual código já vem vigorando há 11 anos sem sua revisão, e isso fez com que algumas previsões ao nível de receita ficassem desajustadas. E aquilo que é a resposta de serviço prestado pelo Conselho Municipal, em algum momento não respondiam, porque eram taxas já cauteladas há anos atrás, que neste momento não fazia sentido a gente manter. O que é que muda este código com o anterior? Uma das coisas que muda é o alinhamento. O outro elemento, como eu dizia, é tentar fazer consonância com a lei. Como é habitual, o novo código foi aprovado por apenas 2 das 3 bancadas, nomeadamente Renamo e MDM, com exceção da Frelimo. Este código de postura do Conselho Municipal atual, o muito não é para mudar, porque nós vimos que, passado 9 anos, o Código de Postura não tinha sido revisto. E visto que Nampula é uma capital do norte, onde há muita intensidade de entrada de pessoas, Nampula está a evoluir, está a crescer. Então, havia necessidade mesmo de mexer algumas partes. Por exemplo, falamos de taxista monta. Taxista monta são transportadores, estão na praça de Nampula e que não pagam nenhuma taxa. E passam nas vias onde o Conselho Municipal faz um trabalho de tratamento da estrada. Então, há necessidade de eles contribuírem para poder melhorar alguma coisa onde eles fazem suas atividades laborais diárias. Então, estas mudanças que no Código de Postura estão a se apresentar é para o bem-estar do próprio município. A cidade precisa de todos nós, a cidade precisa de valores para poder pôr a cidade limpa, a cidade precisa, o Executivo precisa valores para pôr a cidade
como tem sido a cidade nas outras partes do mundo. Razão pela qual que nós também estamos satisfeitos e dissemos ainda mais de que precisamos de fato de uma cidade limpa para todos os municípios. Votamos contra este código por estar recheado de erros, lapsos e lacunas insanáveis, refere o porta-voz da bancada da Frelimo. E se formos a olhar, temos aqui uma taxa de 1.500 meticais, que é a deslocação do corpo nas viaturas do Conselho Municipal, do Hospital Central para o cemitério, outro. E isso, na verdade, estão a dizer aos munícipes que, na verdade, devem usar o táxi-moto ou devem usar carros não apropriados para a translatação do corpo. E isso nos deixou muito preocupados. E não só quando falamos da situação de um aumento de 100% da taxa de lixo, que antes estava, que o Conselho Municipal cobrava 10 meticais, hoje, nesta postura, vem patente a 30 meticais. Isso denota que, na verdade, não estão preocupados com os munícipes desta cidade, mas sim estão preocupados para encherem os valores nos seus bolsos. As autoridades competentes dizem que vão desencadear uma campanha de divulgação deste instrumento legal a partir do primeiro trimestre do próximo ano. O Conselho Empresarial Provincial, SEB, e a Associação dos Transportadores Rodoviários, Extra, dizem que a revisão do Código de Posturas acontece numa altura em que a maior parte dos agentes de negócio que se queixa da má atuação da Polícia Municipal e da falta de reconhecimento da atividade de mototáxi a nível da urbe. Este novo código que foi aqui aprovado pelas duas bancadas, é um código que traz uma nova realidade, que é o exercício da atividade táxi-moto, que nunca este exercício foi oficial, mas a partir de 2021 passa a ser oficial. E a outra foi aquilo que inquietava os empresários da província de Nampula e da cidade de Nampula em especial, que era carga e descarga em espaços privados. Neste código houve um exercício total no sentido de acomodar esta reclamação do setor empresarial da cidade de Nampula e passar a vedar caminhões com igual ou superior a 10 toneladas a entrada das rodovias municipais, condicionando a uma autorização do próprio Conselho Municipal. Então, deixa de ser, no contexto do próprio documento, a fiscalização nos espaços privados, porque o que acontecia anteriormente é que num espaço privado tínhamos lá um fiscal municipal que entrava e controlava a horas de carga e descarga. Estamos nesta vertente deste novo documento, altera este exercício para que os espaços privados sejam espaços privados apenas. O que vai se controlar é que se este caminhão pagou a autorização ou se tem autorização para entrar dentro da artéria municipal. Houve esta melhoria. Estivemos a trabalhar, ontem estivemos na Assembleia das 8 às 18 horas a discutirmos este documento. Foi um documento que foi feito muita revisão, porque tínhamos já algumas coisas que já não eram deste contexto. Estávamos a falar de um documento que está há quase, sensivelmente, 20 anos. Então, alguma coisa já não era deste contexto. Então, fomos vendo passo a passo. Temos uma nova dinâmica que é no desporto, que foi a postura número 5, que também regra a atividade de desporto a nível do município de Nampula. Então, julgamos nós que temos um documento. Pese embora documentos dessas natureza não são documentos acabados por causa da dinâmica, mas é um documento que podemos dizer que o município da cidade de Nampula está de parabéns por este acordo de cavalheiros
ter ouvido o setor empresarial, a sociedade civil e as comunidades em geral e poder fazer o uso daquilo que o compete, submetendo a Assembleia para sua aprovação. A sociedade civil reclama que se adera de exageros em relação às taxas a serem aplicadas pelas autoridades autárquicas a partir do próximo ano. Algumas organizações não governamentais dizem terem sido ignoradas no processo de auscultação pública. Há que realçar um aspecto que é muito importante, que as taxas foram feitas quase de forma arbitrária. Há aumento de taxas em 100%, em 50%, 100%, outras taxas em 200%. Isto, com o nível de vida que nós temos lá nas nossas comunidades, é difícil fazermos menção aos pagamentos dessas taxas enquanto nós precisamos para que possamos ter um serviço do Conselho Municipal. Significa que houve exagero, então? Houve um exagero, sim, de aumento de taxas para os munícipes, né? Para poderem contribuir naquilo que ele faz segundo as atividades diárias. Portanto, já foram aprovadas, não temos como, mas tivemos algumas sessões de auscultação pública, demos o nosso contributo, mas vimos que praticamente os nossos contributos não foram acolhidos. Ponto final, está tudo dito e feito neste Jornal da Haq TV. Boa noite, fique bem e acompanhe a nossa restante programação.